A paz de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Meus irmãos, eu estava assistindo aqui a TV, um pregador falando a respeito do dízimo. Explicando lá desde lá da época que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, né? Sacerdote sem genealogia. Apareceu, desapareceu, ninguém sabia de onde ele tinha vindo, né? E Abraão, na guerra que ele fez lá, que ele ganhou a guerra lá contra os inimigos dele, ele deu 10% daquilo que ele pegou dos inimigos. Ele deu para Melquisedeque. Então, esse pregador estava falando, começou já desde essa época, e mais de meia hora, falando, citando versículos, mais versículos bíblicos, para explicar uma coisa tão simples que com poucas palavras se explica, né? Ele ficou meia hora falando, indo para um versículo da Bíblia, para outro, para Velho Testamento, para Novo Testamento. E aquilo que o versículo que ele tinha que falar, ele não falou. Pelo menos meia hora que eu assisti ele aí falando aí, na TV, né? No canal lá do YouTube lá. Então é o seguinte, meus irmãos. O que ele tinha que falar, ali quando Jesus Cristo veio, escolheu os 12 apóstolos, que está em Mateus capítulo 10. Jesus Cristo mandou os 12 apóstolos ir nas aldeias, que naquele tempo não era cidade, era aldeia, aqueles bairros, aquelas vilinhas feitas com barraca, né? Indo nas aldeias, né? Anunciar a salvação, o evangelho do reino do céu, em nome dele. Jesus Cristo disse para os 12 apóstolos: vocês vão com a roupa do corpo, com a sandália que tem no pé, né? Não leve bolsa, não leve dinheiro na bolsa, não leve bordão, não leve alforje. Alforje, para mim, no meu entendimento, é um sacolão que eles tinham de carregar mantimento dentro, né? Chamado alforje. Para mim, esse é o que se chama alforje. Não sei se eu estou certo nesse entendimento. Então, assim, e Jesus Cristo disse para eles: não pegue ouro, não pegue prata, não pegue cobre, não pegue dinheiro de ninguém. O que de graça recebeste, de graça dai. Digno é o obreiro do seu sustento. Quando Jesus Cristo disse digno é o obreiro do seu sustento, ele está dizendo ali para os apóstolos: vocês vão, e na casa que vocês chegarem, vocês saudam com uma paz. Se a pessoa que receber vocês estiver em paz, a paz permanece com a pessoa. Se a pessoa não estiver em paz, a paz retorna para vocês, né? E a casa que eu vou receber, já ali ficar e comer de tudo que eu vou pôr na mesa. Então, os apóstolos saíam, chegavam numa casa já dirigida pelo Espírito Santo que estava neles, né? Já levava eles numa casa que tinha um enfermo, lá ele orava para aquela pessoa enferma, aquela pessoa era curada instantaneamente, paralítico, cego, surdo, mudo, né? Até pessoas que já estavam mortas, os apóstolos chegaram a ressuscitar, né? Eu sempre falo isso nos vídeos: o apóstolo Pedro curou as pessoas até com a própria sombra, pela unção do Espírito Santo que estava nele. Então, quer dizer, meus irmãos, Jesus Cristo falou: não pegue ouro, não pegue prata, não pegue cobre, não pegue nada de ninguém. O que de graça recebeste, de graça dai. Então, o que Jesus Cristo mandou anunciar a salvação em nome dele de graça, sem pegar um centavo de ninguém. E os primeiros cristãos, né, que foram seguindo os apóstolos depois da ressurreição de Jesus Cristo, se unia, pegava o dinheiro que eles tinham e entregava na mão dos apóstolos de livre e espontânea vontade. Os apóstolos não cobravam dízimo, não pediam oferta, não faziam nada, obedecendo à ordem de Jesus Cristo.
os primeiros cristãos, pelas bênçãos que recebia, né, seguindo pelas orações dos apóstolos, teve cristão lá que chegou a vender a propriedade e dar o dinheiro na mão dos apóstolos para repartir entre o povo que seguia lá, para que ninguém tivesse necessidade, né? Então era assim, a prática do amor, sem cobrar nada de ninguém. Tudo se fazia pelo amor e aí assim é o Evangelho de Jesus Cristo, demonstrando isso pelo amor dele que ele mostrou por nós, indo para a cruz em nosso lugar, padecendo e sofrendo tudo aquilo que homem nenhum tem condições de suportar. E ele, como Deus, homem na face da terra, suportou tudo por amor a nós, para perdoar os nossos pecados, a nossa iniquidade que nós praticamos, que é a desobediência aos mandamentos, né? E nos dá condições de salvação de vida eterna para o nosso espírito, e não para a nossa carne, porque a carne vai voltar a ser pó novamente, né? Então está escrito isso em Eclesiastes 12, eu falo isso em todos os vídeos, né? Está escrito lá, o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus, ao qual é Deus. Então cada um de nós tem um espírito. O espírito nosso, o nosso espírito aqui, do ser humano, tem uma dívida com Deus. Enquanto ele estiver nesse corpo carnal, antes desse corpo falecer, se transformar em pó, o espírito tem que obedecer a Deus, estando nesse corpo carnal, como Jesus Cristo fez, né? Obedeceu em tudo, até obedecendo que ele tinha que ir para o sacrifício, lá para a morte, lá na cruz, no nosso lugar. Até isso ele obedeceu, né? Que é a coisa mais terrível que podia ser, né? Entregar sua própria vida por amor de um pecador, sendo que ele não tinha pecado nenhum. Então, meus irmãos, o nosso espírito também tem essa obrigação, né, de obedecer os mandamentos de Deus para poder voltar para Deus. Se não obedecer os mandamentos de Deus, não andar segundo está na Bíblia, na Sagrada Escritura, não vai voltar para Deus, certo? Você está em pecado, fazendo as coisas tudo errada, né, obedecendo a Satanás e a vontade da carne, né, e não obedecendo o Espírito Santo que Deus enviou para nos dirigir aqui, né? Para nos guardar, nos proteger, nos ensinar. Em vez de obedecer o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, obedecer a Bíblia porque ela foi escrita pelo Espírito Santo, não. Fica obedecendo doutrina de homens fraudulentos, conforme Jesus Cristo chama ali em Mateus 15, lobo com pele de ovelha, né? Roubadores de homens, porque estão aí roubando o dízimo, roubando a oferta altíssima e usando o nome de Jesus Cristo para fazer isso, né? Então, meus irmãos, ele veio de falar, ler Mateus 10, ele falou mais de meia hora e não falou Mateus 10, o que de graça recebesse, de graça dai. Citou mais não sei quantos versículos bíblicos de passagem bíblica, né? Falando de uma coisa e de outra, ele até chega a confirmar que o dízimo agora é amor, não é mais lei, não é obrigação, realmente. Agora o nosso dízimo é o amor. O amor não tem valor, não tem nada estipulado, a porcentagem. Amor você faz, o amor você pratica segundo aquilo que você sente no seu coração. Você sentir dar uma cesta básica para uma pessoa pobre, aquela cesta básica custa 100, custa 200, custa 300, sei lá, ou quanto custar, né? Vai lá e compra e dá. Se aquela cesta básica passar de 10, 20% do seu salário, esse é o dízimo seu, certo, meus irmãos? É o amor praticado para com o seu semelhante. Então é assim, né? É desse jeito que se pratica o dízimo hoje, praticando o amor para com seu semelhante, que é necessitado, né? Mas as pessoas não. Os pastores ficam lá cobrando o dízimo, 10% na igreja, né?
e chamando as pessoas de ladrão, usando Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 6, 7 ali, quando chega no 10, fala que a pessoa está roubando a Deus no dízimo, na oferta. Eu já sempre falo isso, que estão mudando a Bíblia, quando fala no dízimo, na oferta, essa oferta é chamada na Bíblia mais antiga, nesse mesmo versículo, oferta alçada. A oferta alçada é o dízimo do dízimo, está lá em Deuteronômio 14. Né? E quem tinha que dar essa oferta alçada era os sacerdotes levitas, que recebiam os 10% dos seus irmãos hebreus, né? Das outras tribos, né? E eles tinham que pegar o dízimo daquele dízimo que eles recebiam melhor e levar no templo, na casa de oração, na casa de Deus, para o sustento da viúva, seus filhos órfãos e de pessoas necessitadas. E o sacerdote levita não levava. E também no capítulo 1 fala lá que quando eles faziam oferta para Deus, eles ofereciam cordeiro doente, aleijado, né? Ofereciam o pior, em vez de oferecer para Deus o melhor, oferecia o pior. Então Malaquias inteiro é repreensão em cima do sacerdote levita. Agora os homens com título de pastor, com nomeação, né, de pastor aí, né? Nas igrejas evangélicas, está lá na frente sendo respeitado como homem de Deus, certo? Né? Ele nunca lê essa passagem dessa repreensão. Se põe no lugar do sacerdote levita, cobrando o dízimo, que a igreja tem que dar 10% do que ganha para ele, né? Para a igreja, praticamente não era para a igreja, para ele, porque todos eles estão ficando ricos, estão ficando milionários. E o povo que dá esse 10% cada vez mais pobre, porque tem pessoa que ganha salário mínimo, que nem eu sou aposentado por um salário mínimo. Se eu for tirar 10% do meu salário mínimo, que é 1.600 hoje, eu tenho que tirar R$160. R$160 é o que eu pago aqui de água e força. Eu vou deixar água e força sem pagar e vou dar os 10% lá. Esse dinheiro na mão desses mercenários, desses ladrões aí, usando o nome de Jesus Cristo, né? Então é assim, meu irmão. Isso sim, esse pregador tinha que falar, mas ele não falou isso, né? Dízimo acabou, dízimo é o amor. Você sente amor por uma pessoa que está passando necessidade, desempregado, doente, precisando de um remédio, você vai lá e compra. Eu vou contar um fato aqui que eu fiz para uma pessoa, e essa pessoa não reconhece isso. Um irmão em Cristo reclamou, a mãe dele, já de idade, tinha problema de coração, e a mãe dele estava internada no UTI, no Santa Casa, da cidade aqui. E ele precisava comprar o remédio para levar, para dar para a mãe dele tomar lá no UTI, que o hospital não tinha. E a farmácia onde ele comprava, ele estava devendo muito, e ele não tinha dinheiro para pagar a farmácia parou de ceder remédio para ele. Eu peguei, na época, eu estava sendo tesoureiro de uma igreja Assembleia, aqui, de um trabalho que nem tinha começado aqui. Peguei o dinheiro que tinha lá como tesoureiro, né, dinheiro da igreja. Peguei e fui lá, paguei toda a dívida dele na farmácia com esse dinheiro, conforme está escrito. Leva o teu dízimo à casa do Senhor para socorrer a viúva e seus órfãos, né? E essa mulher era viúva. Esse irmão já era de idade, já pai, né? Casado, pai, mas assim mesmo. Eu peguei o dinheiro da igreja, né? Das ofertas que entrava lá, que o pastor cobrava o dízimo. Peguei o dinheiro e fui lá e paguei a farmácia. E mandei a farmácia levar o remédio lá na casa dele, entregar para ele, levar para a mãe dele. Aí ele foi
Eu tinha um pequeno comércio de gás e era perto da casa dele. Ele foi lá no meu comércio de gás, chegou lá, e chegou a falar até... Nesse dia ele reconheceu. Foi você que foi lá pagar a farmácia, né? Para levar o remédio lá para minha mãe, né? Chegou falando, até meio chorando, né? E agradecendo eu por ter feito isso para a mãe dele. Depois também eu fui lá no hospital, na UTI, orei, pedi para Deus tirar a mãe dele de lá da UTI, né? Porque tinha um problema muito grave na família, que a mãe estava escondendo, né? Eu falei para Deus, não tira a vida dela aí no UTI, tira ela do UTI, leva ela para casa, faz ela confessar para o filho os pecados dela, contar tudo que está acontecendo na casa, né? Aí depois que ela ficar livre, que ela confessar e pedir perdão para o senhor, aí o senhor tira a vida dela. Exatamente aconteceu aquilo que eu pedi lá no UTI da Santa Casa. Dali 3 dias, a mãe dele sai da UTI do hospital, chega na casa dele, manda chamar eu, lá no meu serviço, lá no meu depósito de gás. Mandou o neto dela, filho desse irmão, hein? O garoto foi lá, chamou eu, fui lá, ela mandou entrar no quarto dela, fechou a porta e falou para mim, você sabe de tudo que acontece de errado aqui, porque havia traição lá na família. A esposa desse irmão estava traindo ele e a mãe sabia. Ele não falava para ele. Então ela falou assim, eu vou falar para o meu filho do que está acontecendo aqui, tudo certinho. E o senhor ora, Deus pede para Deus não deixar ele fazer loucura, não matar a esposa e nem o amante dela, né? Então ela fez esse pedido para mim. Então, quer dizer, eu comecei a orar em favor dele, tudo, ele fazia tudo quanto é plano para matar o amante da companhia, da mulher dele, prendeu a mulher dentro de casa com um cadeado posto no portão, trancado o portão da casa para a esposa não sair de dentro de casa, né? E fazendo um plano noite e dia sem parar. Ele pesava uns 80, 90 quilos, emagreceu mais de 20 quilos, não dormindo, não comendo, só pensando em vingança. Mas Deus ouviu as orações que eu fiz, acabou tirando isso do coração dele, hoje ele está bem, né? Parou com essa vingança, deu um pouco de liberdade para a esposa na casa lá, perdoou ela, está convivendo com ela. E logo depois disso, dali uns 2, 3 meses, a mãe dele faleceu, né? Mas primeiro foi feito isso. Então eu falo para ele que eu fui lá no UTI e orei para Deus tirar a mãe dele, para a mãe dele confessar tudo aquilo que ela contou para ele que estava acontecendo. Ele disse que não, que o médico já tinha falado que ela estava melhorando. Ele nega essa cura, essa bênção dada por Jesus Cristo por intermédio da oração que eu fiz, porque ele começou a seguir uns judeus aí, uma religião de judeus, judaísmo, e agora não aceita mais a Bíblia, não aceita mais a palavra de Deus aqui, diz que ela está adulterada pelo Império Romano. Então, quer dizer, deixou de seguir a Jesus Cristo, que tirou a mãe dele da UTI, que fez ele saber de tudo que está acontecendo de errado lá na casa dele, né? E agora fica aí debatendo, falando que a Bíblia é mentirosa, que os romanos adulterou a Bíblia, que aquilo que está na Bíblia, principalmente o Novo Testamento, a maioria do que está escrito no Novo Testamento é tudo mentira, tudo coisa inventada. E ele quer seguir, voltar a ler igual o povo lá de Gálatas, lá que Paulo escreve, né? A carta para o povo lá de Gálatas, né? Que eles tinham abandonado a fé em Jesus Cristo para voltar a seguir a lei de Moisés, coisa que ninguém tinha conseguido obedecer. E assim está ele querendo seguir a lei de Moisés, ensinado por esses falsos judeus, falsos israelitas aí, né? Por intermédio de internet, de televisão, pessoalmente, até ele teve conversa com essas pessoas.
e negando Jesus Cristo como o Messias, como o Salvador, né? Então é assim, meus irmãos. E esse homem que eu estava falando, que estava pregando sobre o budismo, ele falou mais de meia hora. Ele não citou essa passagem lá de Mateus 10, eleição dos 12 apóstolos. Depois Jesus Cristo também escolheu mais 70 discípulos e deu a mesma ordem. Esses 70 discípulos aí, eu sempre falo para combater a religião, é o testemunho de Jeová. Porque lá Jesus Cristo manda os 70 discípulos ir de 2 em 2, por isso o testemunho de Jeová diz que pertence a esses 70 discípulos, né? Manda de 2 em 2 nas casas, né? Para anunciar a salvação, né? O reino de Cristo, né? Só que eles anunciam de uma maneira errada e lá também Jesus Cristo disse lá para os 70 discípulos: a casa que vos recebeis, nela permaneceis, e não vos fiqueis transferindo de casa em casa. Eles ficam patipando na sua casa aqui, conversa 5 minutos, 10 aqui, vai na casa do vizinho, assim, eles ficam indo de casa em casa, quando que Jesus Cristo diz para os 70 discípulos: não andeis de casa em casa. Eu chego aqui na minha casa, se eu recebo eles, faz um ponto de pregação do ensinamento da religião deles, lá dos testemunhos de Jeová, né, conforme é chamado, aqui na minha casa, e eu convido os vizinhos vêm assistir o ensinamento aqui na minha casa, que não é para ficar indo de casa em casa, né? Jesus Cristo disse também para eles: chega, salta com a paz, se tiver pessoa enferma, curar os enfermos, orar pelos enfermos, para as pessoas doentes que estiver na casa. Esse não faz nada disso, não faz oração para as pessoas doentes, não salta com a paz do Senhor Jesus Cristo. Chega, bate palma, já vai falando, já, porque nós estamos aqui para dar ensinamento do reino de Jeová, não sei o quê, e não fala a paz do Senhor Jesus Cristo, nada. Então é assim, meus irmãos, faz tudo errado, né? Principalmente as mulheres, né? Só mulher praticamente quase. De 10 pessoas tem 7, 8 mulheres, 2, 3 homens só juntos ali andando na rua, na cidade. É de casa em casa. Então, meus irmãos, muita coisa errada ensinada, né? Esse homem dando explicação do dízimo, ele até que falou certo, que o dízimo não é mais obrigatório, nós não estamos mais na lei. Aí ele está certo, aí ele falou certo. Mas só que ele não leu lá, que é para anunciar o evangelho de graça. Ele não leu, né? Essa passagem que Jesus Cristo mandou anunciar o evangelho de graça, no caso ele, esse homem, pelo jeito é um pastor. Não mostrou foto dele, só passava ele falando os versículos bíblicos que ele citava na tela da TV, não mostrou a imagem dele, nada, foi que nem está aqui, mostrando a minha imagem, eu falando, na minha foto aqui, eu falando aqui no vídeo aqui. O vídeo dele só passava lá as letras lá e ele falando, né? Não mostrava ele, quem é ele que estava falando. Pelo jeito, um pastor evangélico, né? Falando a respeito disso, né? Mas se ele está como pastor dirigindo uma igreja, ele está recebendo salário. Jesus Cristo diz que é para anunciar de graça. Se os irmãos que vai na igreja trabalham o dia todo, chega à noite, tem disposição para ir na igreja para ouvir a palavra de Deus, e ele que não trabalha o dia inteiro também não pode, ele também não pode, o pastor não pode arrumar um serviço também, trabalhar para ganhar o seu sustento e ir lá na igreja anunciar de graça conforme Jesus Cristo disse, não pegar dinheiro de ninguém. Desobedece essa ordem, depois vai chegar na presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo fala isso em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Muitos vai chegar e vai dizer: em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz prodígio, maravilha, isso e aquilo, né? Jesus Cristo diz assim: e eu vos direi abertamente, apartai vós de mim que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Qual é a iniquidade?
Se Jesus Cristo mandou anunciar a salvação de graça, eles cobrando e cobrando caro, se enriquecendo, né? Alguns estão ficando milionários aí com as igrejas que abriu, né? E daí? Depois chega lá, aí Jesus Cristo vai falar, você já recebeu em vida lá na terra? Ah lá, as propriedades que você tem, que está no teu nome lá na terra. Olha lá. Apartamento de cobertura em grande cidade, caríssima coisa, então, né, fazendas, né, isso, aquilo, né, casa e mais casa, coisa, tudo comprado com o dinheiro do dízimo, que eles tomam de um pobrezinho, até de uma viúva, que é para sustentar aquela viúva, ele toma o dinheiro dela. 10% dela, ela passa necessidade, quando é para ele pegar o dízimo que ele recebe e sustentar aquela viúva, ele tira do dízimo dela, cobra 10% dela, lá na igreja chamando ela de ladrão de Deus. Esses homens vão ter salvação, meus irmãos? Diga para mim. O que vocês acham? Eles vão ser salvos? Desobedecendo aquilo que Jesus Cristo mandou anunciar de graça, eles cobrando da pessoa que é para eles ajudar, eles, em vez de ajudar, ainda tomam um pouquinho que aquela pessoa recebe, né? Em pagamento de pensão de marido falecido, as mulheres viúvas, né? Que nem eu ganho salário mínimo, pago água, força, IPTU, não sobra praticamente, e a comida para comer não sobra praticamente nada. Ainda vou pegar, dar 10% na mão desses mercenários que não querem trabalhar, roubador de homem, lobo com pé de ovelha? Presta atenção nisso. De maneira nenhuma, meus irmãos. Eu frequentei a igreja. O pastor pregava sobre o dízimo novo de conhecimento da palavra de Deus, achava que estava certo, ele lendo lá Malaquias, lá no capítulo 3, começava a pagar o dízimo, começava a fazer farta o dinheiro do dízimo para mim, ficava desempregado, que eu trabalhava de pedreiro, fartava serviço, era eu começar a pagar o dízimo, virava tudo do avesso, virava tudo para trás na minha vida. Parava de pagar o dízimo, ficava trabalhando certo, não dava o dízimo lá na igreja, as coisas começavam a melhorar. Melhorava quando eu não pagava, quando eu pagava as coisas davam tudo errado. Meus irmãos, certo? Por quê? Porque eu estava desobedecendo a ordem de Jesus Cristo, que é para, né? Receber, o que de graça recebesse, de graça dai, né? Não pagar nada para ninguém, para poder ser salvo por intermédio do Evangelho de Jesus Cristo, somente obedecer o que está escrito, dito por Jesus Cristo, pregado, ensinado pelos santos apóstolos, para você ter a bênção. Você não tem que comprar a bênção. Jesus Cristo, Deus não vende bênção para ninguém. Nunca vendeu. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês. Que a paz de Cristo esteja no coração de todos vocês. Hoje e todos os dias que Deus Pai vos concede sobre a face da terra. Amém.